Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 370. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. O tema agora, o dirigente. Então, nós não podemos confundir as coisas. O dirigente é o dirigente da casa espírita. É aquele que, vamos usar aquele termo assim, de 3 em 3 anos, tem lá uma eleição na casa espírita. Estamos usando isso só para você entender. De 3 em 3 anos tem na casa espírita uma eleição e escolhem lá um dirigente, né? Porque nós não podemos confundir dirigente com o doutrinador. O doutrinador é o próximo tema que nós vamos analisar depois desse tema, o dirigente. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade tanto do dirigente quanto do doutrinador, elas são quase que iguais em matéria de responsabilidade, conhecimento da doutrina, caráter, moral e exemplos positivos. A moral é a base de todos nós trabalhadores. Não é só do dirigente, do doutrinador, dos médios. Todos nós que nos encontramos aqui na face da terra, nós devemos trabalhar por uma moral adequada, mais condizente. Então, o tema, o dirigente. O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, item 254, questão número 5, Kardec diz assim: demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Superioridade moral. Isso ali, ela inicia esta maravilhosa mensagem da seguinte forma: o dirigente da reunião é aquele que preside os trabalhos, todos os trabalhos, ele quem preside. Ele é o presidente da casa espírita. Não é verdade? Por isso, a chave é a moral. A chave chama-se conhecimento da doutrina dos espíritos. O dirigente da reunião é aquele que preside os trabalhos, encaminhando todo o seu desenrolar. É o responsável no plano terrestre pela reunião. Dizendo assim, Sueli, muitas pessoas podem pensar que Sueli está tratando do doutrinador. Não.
o doutrinador é o próximo tema. O dirigente, ele é aquele escolhido pelo povo, enfim, é aquele que se elegeu para aquele período ali que reza no estatuto de cada casa espírita. Então, o dirigente da reunião, o dirigente da casa espírita, é aquele que preside os trabalhos, ele preside tudo, encaminhando todo o seu desenrolar. É o responsável no plano terrestre pelas reuniões. Ele é responsável pela casa espírita. Por isso, ele, melhor que ninguém, necessita de conhecimento. Ele necessita, ele precisa conhecer a doutrina dos espíritos. Ele precisa abraçar a causa. Ele precisa chamar responsabilidade para ele. Pois, não aproveitando a situação, mas nós vemos muitos presidentes de casas espíritas que nunca leram as obras de Allan Kardec, as 5 obras básicas. Nunca leram, nunca estudaram as obras básicas. Nunca frequentaram cursos nenhum, não tendo eles em matéria de espiritismo nenhuma formação. Você entendeu? Então nós vemos muitos presidentes de casas espíritas que foram colocados ali na presidência porque eles caíram de paraquedas, porque ninguém queria, ninguém quis assumir a responsabilidade. Já que ninguém quer assumir a responsabilidade, vem você. Você vai assumir agora, dessa vez. Mas eu não tenho conhecimento. Não tem conhecimento? Então vai estudar. Você pode assumir a presidência de uma casa sem conhecimento nenhum. Mas desde o momento em que você assume, abrace a causa, chame para si a responsabilidade, mergulhe de corpo e alma na doutrina dos espíritos, porque a partir daquele momento que você ali foi colocado para presidente daquela casa espírita, você não é mais católico, você não é mais evangélico, você não é mais crente, nem budista, islamista, você não é mais da Umbanda, você não é mais místico, esotérico, você é espírita. Pois estude a doutrina dos espíritos.
Porque caso contrário, achar que ali você se encontra trabalhando corretamente, você pode estar cavando a tua própria cova, vou usar esse termo. Porque nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Nós temos que ser verdadeiro. Espiritismo não é brincadeira. Espiritismo é algo muito mais sério que a humanidade imagina. Então, a figura daquele que dirige é de muita importância para todo o grupo. Olha só. A figura daquele que dirige é de muita importância para todo o grupo. O dirigente de uma casa espírita, ele não é santo. Ele encontra-se em processo de evolução também. Mas é preciso entender que ele é o alvo. Ele é o alvo. Ele é aquele que todo mundo dirige o olhar-se na direção dele. Todo mundo pode dizer o que quiser, mas quando o dirigente da casa espírita abre a boca, todo mundo se cala para ouvir. Não significa que ele está sempre certo, mas vamos ouvir a opinião do dirigente. Todos nós tivemos a oportunidade de dizer o que tínhamos em mente. Agora o dirigente, o presidente da casa vai falar, vamos ver o que ele vai falar. Então é preciso, acima de tudo, ter moral, conhecimento, amor, jogo de cintura. Olha só. Então ele deve ser uma pessoa que conheça profundamente a doutrina espírita. Olha o que Sueli está dizendo. Ele deve ser uma pessoa, o dirigente da casa espírita, ele deve ser uma pessoa que conheça profundamente a doutrina espírita. Porque você consegue entender, eu não sei se você consegue entender, quantos anos se leva para um médico se formar? 6 anos mais 3 anos de residência, 9 anos, uns 10 anos mais ou menos para poder ele vir a clinicar, não é? Um oftalmo, um dentista, né? Todos os profissionais é de 4 anos para cima de estudo. Agora, por quê que o espírita ele tem preguiça de estudar? Por quê? Por que o dirigente de uma casa espírita não precisa estudar? Não precisa ter conhecimento. Eles vão colocando ali qualquer um. Agora veja bem, gente.
Isso, o que nós estamos dizendo aqui é um estudo. O que nós estamos dizendo aqui só acontece em casa espírita meia boca. Em casas espíritas onde os espíritas são pseudos. Pseudos é o mesmo que charlatão, mistificador, impostor. Você entendeu? Isso que nós estamos dizendo aqui só acontece em casa espírita desse nível. Porque na casa espírita séria, os dirigentes das casas espíritas sérias são pessoas com um grau de formação dentro da doutrina dos espíritos tremendo. Não é qualquer uma pessoa. Não pode. A pessoa não tem conhecimento. Então, na casa espírita meia boca, o hábito é esse. Vamos formar uma diretoria composta 90%, 100%, 90% de pessoas ricas. Você sabe para quê, né? Para manter a casa financeiramente em pé. Você acha que isso está certo ou não? Eu acho que não. Não é a carteira, não é o dinheiro que a pessoa tem, é o conhecimento da doutrina que ele possui. Às vezes, aquele que varre o chão da casa tem mais conhecimento do que aqueles que estão na diretoria. Mas o hábito na casa espírita meia boca é 90% em 100% são pessoas ricas, pessoas com poder aquisitivo bom, pessoas arrogantes, orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas que não são lá nem um pouquinho humildes, que se você deixar, elas passam por cima de você. É óbvio que a casa espírita é um hospital, mas justamente por ser um hospital, tem que começar os diretores dando bons exemplos. Quantos anos se leva para formar-se um médico? Não é um hospital? Então, a diretoria tem que ser o exemplo. O presidente, né, que é o dirigente, tem que ser o exemplo bom. Deve ele sobressair em todos os sentidos. Em espiritismo não se improvisa. Ninguém quer assumir uma posição na casa espírita. Então, porque ninguém quer assumir, catam qualquer um ou qualquer uma e põe ali para preencher aquele buraco. Os termos são esses. É lamentável, mas tem que ser esses termos. Então, Sueli está dizendo aqui, a figura daquele que dirige é de muita importância para todo o grupo, né? Deve ser uma pessoa que conheça profundamente a doutrina espírita. E mais,
que isto, que viva os seus postulados, que viva os seus postulados. Ele tem que exemplificar, aliás, ele tem que praticar aquilo que ele professa. Ele é um exemplo a ser seguido. Ele tem que dar bons exemplos primeiro, é o dirigente da casa. Você não tem conhecimento? Não. Então o que você está fazendo que você não está estudando? Ah, mas eu não sou lá muito de estudar. Então o termo é esse, ó. Sai fora. Sai fora, porque depois vai te ser cobrado. Vai te ser cobrado, porque espiritismo não é brincadeira. Brinque com o que quiser, menos com o espiritismo. Porque espiritismo é coisa séria. Então, é mais que isto, que viva os seus postulados. Obtendo, assim, a autoridade moral imprescindível aos labores dessa ordem. Olha só para você ver. Obtendo, assim, a autoridade moral imprescindível aos labores dessa ordem. Autoridade moral. É aquela pessoa que não precisa falar. A presença da pessoa basta. Você tem moral? Você é o dirigente de uma casa espírita? Sim. Você não precisa falar nada com ninguém. Você não precisa se dirigir a ninguém. A sua presença basta. Porque todo mundo conhece a tua moral, o teu caráter. Sabe como você é. Sabe como você vive. Conhece os teus princípios. Conhece a tua índole. Sabe o que você pensa a respeito dos desígnios de Deus. Por isso, quando você está presente, a resposta a todos são os teus bons exemplos morais. Você não precisa perder tempo, vamos usar dessa forma. Você não precisa perder tempo com o proselitismo, explicando para um, explicando para outro, explicando para um, explicando para outro. O que você traz, o que você possui, as tuas qualidades. Mas agora puseram na diretoria uma pessoa de um caráter, hein? De uma moral, hein? Essa pessoa tem um conhecimento, Agora sim. Então vamos nos reunir. O presidente, o dirigente, ele permite, ele aponta que todo mundo comente. Ele é o último a falar. E ao ficar para o final,
ao falar no final, ele arremata de acordo com os desígnios de Deus, não acusando, não julgando ninguém, porque todo mundo já o conhece. Agora, se é aquele dirigente que não sai das biqueiras, não sai dos bar, dos bailes, não sai dos prostíbulos. Se é aquele presidente, né, da casa espírita, que é encontrado dormindo nas portas dos botecos, tudo que você pergunta a ele, ele não sabe. Fica difícil, não fica? Você arriscaria colocar a tua vida nas mãos de um indivíduo desse? Não é julgamento, gente. Isso é um estudo. Isso é um estudo. Nós vamos gravar só mais um vídeo.